Fala galera, professor Joselito, tá? Hoje estou trazendo para vocês o conteúdo da nossa reta final, beleza? Espero que vocês gostem, tá? Então olha a ideia. Pessoal, os conteúdos que vão ser abordados hoje na nossa aula serão o quê? A parte de funções inorgânicas, a parte relacionada a misturas e substâncias e também a parte de estação de tratamento de água. Lembrando que dentro da parte de substâncias e misturas, nós temos o quê? Nós temos justamente a parte de separação de misturas, beleza? Então não esqueçam de dar uma olhadinha também. Qualquer dúvida, voltem lá, peguem os slides, deem uma olhada que o conteúdo lá está ótimo para vocês estudarem. Beleza, pessoal? Lembrando também que hoje nós vamos trabalhar questões. Trouxe várias questões abordando o conteúdo da nossa avaliação, tá bom? Vamos embora. Pessoal, primeira questão, tá? A primeira questão trata justamente daquele conceito inicial, né? De substância, daquela substância simples, substância composta, tá? Então vamos lá, ó. Assinale a opção que representa os termos corretos, tá? Que preenchem as lacunas, certo? E as das seguintes afirmativas. Primeira parte. Uma substância, tracinho, é formada por tracinho, contendo apenas tracinho de um mesmo tracinho. O que significa, professor? É simples. Uma substância simples é formada por moléculas contendo apenas o quê? Átomos de um mesmo elemento químico, pessoal. Nunca esqueçam disso, tá? Então, ó, uma substância simples é formada por moléculas ou átomos? Moléculas contendo apenas o quê? Átomos de um mesmo elemento químico, tá? Então a alternativa correta seria letra B de bola, beleza? Não esqueçam disso, tá? Próxima questão. Cloreto de sódio é um composto iônico que se encontra no estado sólido. Dissolvido em água, se dissocia completamente. Acerca desse sal, é incorreto afirmar que, ou seja, ele quer a incorreta. Primeira coisa, quem é o cloreto de sódio, pessoal? Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, né? Que nós chamamos de quê? De NaCl. Uma substância composta formada pelos elementos químicos sódio e cloro. Beleza? Nós sabemos que é um composto iônico e todo composto iônico em contato com a água libera os seus íons Na+ e Cl-, respectivamente, aqui neste caso em específico. Então ele fala, letra A, tem uma fórmula NaCl. Correto. Mas a gente quer a correta? Não, a gente quer a alternativa incorreta. B. No estado sólido, a atração entre os seus íons é muito forte e por essa razão possui elevado ponto de fusão. Correto, né, pessoal? Compostos iônicos possuem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Verdade. Letra C. Em solução aquosa, conduz corrente elétrica muito bem. Também está correto, né? Tanto em solução aquosa, que é em meio de água, tanto fundidos, né, que é a alta temperatura, beleza? D. A ligação entre os íons é por covalência. Galera, errado, tá? Perceba que eu tenho sódio, que é um metal, e tenho um cloro, que é um ametal. A ligação covalente nada mais é do que o hidrogênio ligado a um ametal como dois ametais unidos, tá? Exemplo, H2, Cl2, né? Não existe o metal na sua composição, logo isso aqui está errado e claro, é o nosso gabarito. É o errado que está certo. Então, letra D de dado. Beleza, pessoal? Próxima questão. Dióxido de carbono
Dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio são atualmente considerados poluentes atmosféricos. Em relação a esses compostos, é correto afirmar quem? Ele está falando de quem? Ó? Dióxido de carbono, que é o nosso CO2. De quem mais, galera? Dióxido de enxofre, que é o SO2. E de quem? O dióxido de nitrogênio, né? Que é o nosso NO2. Tá? Ele pergunta, em relação a esses compostos, é correto afirmar que são binários. São binários, pessoal. Carbono e oxigênio, enxofre e oxigênio, nitrogênio e oxigênio. Realmente, eles são o quê? São binários, porque são formados por dois elementos químicos diferentes. Formados por um metal e oxigênio. Galera, eu tenho algum metal aqui? Não, eu só tenho o quê? Ametais, beleza? Então está completamente errado. Falso. B. São iônicos? Não, são o quê? Moleculares, beleza? São óxidos moleculares. Letra C. São ácidos oxigenados? Esses carinha aqui são ácidos, pessoal? Não, né? Eles são óxidos. Letra D. Reagem com ácidos, formando sal e água. Galera, olha a ideia. Essa questão está se referindo a quê? Está se referindo a óxidos. Existem vários tipos de óxidos, mas existem dois específicos, que são os óxidos iônicos e os óxidos moleculares. Os óxidos iônicos, elas dão origem ao quê? A compostos que, ligados ao oxigênio, vão gerar o quê? Bases, tá? Óxidos moleculares são compostos que, quando em contato com a água, vão gerar o quê? Ácidos, tá? Então, esses carinhos aqui são óxidos, o quê? Óxidos moleculares. Quando eles entram em contato com a água, o que vai formar? Um ácido, beleza? Então, não esqueçam disso, tá? Então, aqui estaria falso, tá? Letra E, reagem com água, formando o quê? Ácidos. Esse é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Não esqueçam dessa ideia. Próxima questão. De uma maneira geral, a reação dos óxidos de metais alcalinos com água produzem bases. Beleza. Conforme o seguinte exemplo. M2O mais água produzindo MOH. Onde o M é um metal alcalino. Ao reagirmos o óxido de potássio com água, teremos a formação de 2 mols de... Pessoal, falando do óxido de potássio. O óxido de potássio é o que nós chamamos de quê? De K2O. Beleza? Quando esse carinha aqui entra em contato com a água, e por ele ser um óxido iônico, e todo óxido iônico, quando entra em contato com a água, forma o quê? Forma uma base, tá certo? Que vai ser o KOH. A alternativa correta seria letra B de bola. Só isso. Professor, se fosse um óxido molecular, formaria um ácido, tá? Então, olhem bem essas ideias e não esqueçam, por favor, beleza? Simbora, pessoal. Aí o gabarito. Dada a reação abaixo. KNO3 mais carvão mais enxofre produzindo o quê? Pólvora negra. Entre reagente e produto pode ser encontrados o quê? Ó? Substância simples e composta. Galera, nessa questão ele está trazendo a ideia do que é uma substância simples e do que é uma substância composta. Vamos relembrar? Toda substância simples é aquela formada por um único elemento químico da tabela periódica. Uma substância composta, ela é formada pelo quê? Por 2 ou mais elementos químicos diferentes, tá? Então, toda vez que a questão te perguntar o que é um elemento químico, substância simples, o que é uma substância composta, lembra sempre dessa referência, tá? Simples, um único elemento, composto, 2 ou mais elementos químicos diferentes. Vamos dar um exemplo? Substância simples, ó. Nós temos H2, nós temos
Cl2, entre outros, certo? Composta, nós temos, ó, por exemplo, NaCl, nós temos HCl. Tá vendo que são, ó, elementos químicos diferentes. Se você tem elementos químicos iguais, simples, elementos químicos diferentes, composta, beleza? Então, ó, KNO3, ela é o que, ó? Composta, porque temos o potássio, temos o nitrogênio, temos o oxigênio. São elementos químicos diferentes, substância composta. Nós temos carvão e enxofre. Carvão é o que nós chamamos de quê, ó? Átomo de carbono, e o enxofre, átomo de enxofre. São substâncias simples, tá? E a pólvora negra é uma mistura entre carbono, enxofre e KNO3. Logo, é uma substância composta, tá? Lembrando que aqui é carvão, que é uma substância simples, e aqui é o enxofre também, que é uma substância simples, tá? Então nós temos o que, ó? Duas substâncias simples, duas substâncias compostas, ou seja, letra B de bola. Beleza, pessoal? Não esqueçam esses detalhes, que às vezes você perde uma questão simples como essa por besteira, com conteúdo bem tranquilo como é substâncias simples e substâncias compostas, tá bom? Olha aí, ó. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas. Bora lá? Respectivamente, pessoal, olha a ideia. Então ele quer na ordem, tá? 3 substâncias simples e 2 compostas. Vamos lá. Composta, já é falso. Simples, simples, composta, também é falso. Enxofre é simples, O2 é simples, O3 é simples, CH4 é composto, CO2 é composto. Correto, gabarito, letra C de casa. Pessoal, por que não foi, por exemplo, olha a letra D, composta, simples, simples e simples, falso. E a letra E, ó, simples, 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 composto, simples, falso também. Beleza? Então a alternativa correta seria justamente a letra C de casa. Tranquilo? Vamos embora. Em qual das sequências abaixo estão representadas um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Mais uma vez esse termo, respectivamente, tem que ser nessa ordem, tá? Vamos lá, ó. Ele quer o quê? Uma simples, uma composta, né? E um elemento. Então, ó, simples, 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 falso. Simples, elemento, composto, falso. Simples, composto, elemento, falso. Composto, simples, simples e falso. E aí ele pede, ó, elemento, simples, composto, gabarito, letra E. Pessoal, tem que ser nessa sequência. Tem que ser nessa sequência, beleza? Próxima questão. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Assinale a alternativa que apresenta o método correto de separação de misturas. Pessoal, chegamos em misturas e a priori em separação de misturas, tá? Como assim, professor? As misturas, elas podem ser de 2 tipos, homogênea e heterogênea. As substâncias homogêneas são caracterizadas por ter apenas uma fase. Substâncias heterogêneas por ter 2 fases. E o que são fases? É tudo que você consegue o quê, ó? Enxergar, tá?
Por exemplo, você não consegue enxergar a areia dentro da água? Consegue. Quando você pega o leite e adiciona muito Nescau dentro, você não vai perceber que vai ficar o fundo com Nescau? Fase. Tá? Então, tudo que você consegue diferenciar é o que nós chamamos de fase. Olha a ideia. Temos dois recipientes. Certo? Dois recipientes. Um contém areia mais água, H2O. E o outro contém H2O mais álcool. Tá? Álcool. Beleza. Aí você vai me dizer o seguinte. Eu consigo observar a areia e a água? Consigo, não consigo? Então, ó, se eu consigo ver a areia e consigo ver a água, eu tenho o quê? Eu tenho duas fases. Beleza? Agora, eu tenho a água e tenho o álcool. Eu consigo diferenciar uma da outra? Não, galera, eu não consigo diferenciar. Então eu tenho apenas uma fase. Mas relacionado às fases, tem o quê? Tem os componentes, que é justamente isso, a quantidade de substâncias que você vai ter naquele seu recipiente, tá? Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos areia e água. Então eu tenho dois componentes. E aqui, ó, água e álcool, eu tenho dois componentes. Porém, eu tenho o quê? Uma fase. Aqui eu tenho duas fases e dois componentes, beleza? Sabendo isso, bora para a questão. Letra A. Uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação? Falso, pessoal. Toda vez que vocês forem ver método de separação de misturas, vai ter dos dois tipos. Homogêneo e heterogêneo. Tá? Lembra-se que homogêneo você não consegue ver. Decantação você vai separar por diferença de densidade, ou seja, uma substância mais densa vai ficar embaixo, a substância menos densa vai ficar onde? Em cima, beleza? Tipo óleo e água. Óleo e água é uma mistura heterogênea do tipo o quê? Líquido mais líquido, onde o óleo fica acima e a água fica o quê? Embaixo, tá certo? Essa é a ideia. Letra B. A mistura álcool e água pode ser separada por filtração simples? Falso, pessoal. Filtração simples é um método de separação de uma mistura heterogênea. E aqui é uma mistura o quê? Homogênea. Tá? Letra C. A mistura heterogênea entre gases pode ser separada por decantação? Falso também. Primeira coisa. A mistura entre gases não é heterogênea. É o quê? Ela é homogênea. E para separar gases, você fala o que nós chamamos de liquefação. O que é a liquefação? Nada mais é do que você aplicar uma pressão sobre os gases e esses gases vão ficar o quê? Vão se liquefazer, se tornarem líquidos. Beleza? Fica a ideia, anotem. Letra D. Pode-se afirmar que, ao separarmos as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras. Galera, não tem como eu saber, né, que depois que eu separar as misturas, eu vou ter apenas substâncias puras, que são substâncias simples e substâncias compostas, tá? Não tem como eu ter essa certeza. Por isso a questão está o quê? Está falsa, tá? E por último, que deve ser o nosso gabarito, letra E. O método mais empregado para a separação de misturas homogêneas, sólido e líquido, é a destilação. Exatamente, pessoal. Toda vez, por exemplo, se eu tenho a água do mar e quero obter o sal, eu faço o quê? Uma destilação simples ou uma evaporação, tá? Que seria justamente essa a ideia. E a letra E é justamente o nosso gabarito. Beleza, galera? Então, sempre observe essas questões de separação de mistura que vai estar na sua provinha, beleza? Dúvida sobre isso? Vai lá para o nosso slide. Lá o slide vai falar tudo bonitinho, quais tipos de processo de separação, onde você aplica e como você consegue observar essa ideia. Beleza, galera? Próxima questão. Para a separação das misturas gasolina-água,
e nitrogênio, oxigênio. Os processos mais adequados são respectivamente, ó, eu tenho gasolina e água, nitrogênio e oxigênio, mistura de gases, nós fazemos o que? Uma liquefação, né? E só tem um gabarito para isso, pessoal, que é a letra A. Nenhuma outra traz a liquefação sobre esse método, tá? E claro, gasolina e álcool e água são mistura heterogênea, não se misturam, logo você consegue separar por decantação, beleza? Simbora. Agora chegamos à parte que nós vamos trabalhar um pouco de ETA, estação de tratamento de água, tá? Olha a ideia, nós sabemos que as ETAs ela tem um processo fixo de separação dos seus componentes, desde a sua captação dos rios até chegar na nossa casa, tem todo um processo, né? Nós sabemos disso. Vamos estudar isso agora. Associe as etapas do processo utilizado das ETAs com um procedimento característico. Ele dá para a gente, né? Ó, filtração, floculação, decantação, filtro de carbono e desinfecção. Primeira, a adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde só pode ser o que, galera? Só pode ser a desinfecção. A desinfecção justamente é essa adição de cloro à substância para poder eliminar vestígios de bactérias ou algum outro micro-organismo que não consigo ver a olho nu, beleza? Próxima. A água é filtrada para retirar de partículas grandes de sujeira. Se ela é filtrada, só pode ser o quê? Filtração, não é verdade? Próxima. A água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no fundo. Lembra que nós falamos anteriormente? O que a decantação faz? Separa o mais pesado do mais leve, né? Isso aqui nós chamamos de decantação, beleza, pessoal? Próximo. Sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira se juntem, formando pequenos coágulos. Isso nós chamamos de floculação, pessoal. A floculação, você vai adicionar um coagulante. O que é esse coagulante? Esse coagulante é uma substância capaz de maximizar a massa daquela substância, fazendo com que ela seja o quê? Aumente sua massa e aí você consiga retirar ela do fundo através de quem? De uma decantação e possivelmente depois uma filtração, beleza? Essa é a ideia. Esse processo acontece muito aonde? Nas nossas piscinas, tá bom? Então, preste atenção sobre isso. E por último, ó, a água passa pelos filtros formados por camadas de areia, carbono e tufa. Nós chamamos de quê? Filtros de carbono. O gabarito seria o quê? 5, 1, 3, 2, 4. Beleza? Próxima questão. A água sem tratamento, quando ingerida, pode ser responsável pela transmissão de muitas doenças, como por exemplo, gastroenterite e febre tifoide. Qual das enfermidades a seguir não se classifica como doença de veiculação hídrica, ou seja, que você consegue adquirir pela água, quando você ingere uma água suja, uma água contaminada? Pessoal, olhando para todas as aqui, duas alternativas, a única que não tem nada a ver com a água é quem? A dengue, né? Porque a dengue é transmitida por quem? Pelo Aedes aegypti. E o Aedes aegypti não tem nada a ver com água, beleza? Todas as outras são derivados da água e você pega ou por contato com água contaminada ou por algum tipo de ingestão daquela água contaminada, beleza? Preencha a figura a seguir as etapas que faltam para completar o processo de tratamento de água convencional e defina os procedimentos de desinfecção e fluoretação da água. Primeira coisa que eu falei para vocês, nós temos a captação dessa água, depois nós temos o que? Nós temos a decantação e nós temos a floculação, certo? Que é justamente a adição de coagulantes. Terceiro, nós temos o que? A filtração. Quarto, nós temos o que? Desinfecção e fluoretação, tá? A fluoretação, que é nessa parte, pessoal, que é adicionado o flúor
para evitar o que? O processo de cárie nos dentes, tá? E por último, é justamente a distribuição de águas, que no nosso caso é a Cagepa que fornece, beleza? Próxima questão. Numa das etapas do tratamento de água, que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação denominamos de sedimentação, pessoal. Sedimentação e decantação é a mesma ideia. O que vai diferenciar é o tamanho das partículas. Sedimentação, pequenas partículas. Decantação, maiores partículas. Mas ambos fazem o mesmo processo. Beleza? Galera, ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido a ideia dos nossos conteúdos. Qualquer dúvida, recorram aos slides. Falem comigo que a gente tira essas dúvidas tranquilamente, beleza? Mas estudem, continuem no foco e até a próxima, pessoal. Um forte abraço e bons estudos a todos. Valeu!